todo louvor é o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus nesta noite. Ou melhor, a palavra de Deus. Eu sempre gosto de usar o artigo definido para a palavra de Deus, a palavra de Deus, porque ela não é uma dentre tantas outras palavras que existem. Ela é a palavra, ela é única no sentido de salvação, no sentido de verdade única, absoluta. É a palavra, não a outra. Glória a Deus. Quero ler aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13 e 14. Já é uma palavra bem conhecida, todos já conhecem esta mensagem, é uma das mais pregadas, uma das mais ouvidas. E eu mesmo tive a oportunidade de pregar essa mensagem, mas hoje eu senti o desejo de novamente voltar aqui a esta passagem. Glória a Deus. Gostaria de primeiramente orar. Pode sentar em nome de Jesus. Gostaria de orar neste momento. Bendito Deus, glorioso eterno Pai, já te adoramos através, Senhor, de louvores ao teu nome, Senhor. Ó Deus, já oramos, já buscamos a tua face em oração. Ó Deus, e cremos que em tudo o Senhor se faz presente, é tudo o Senhor que move, Pai, através do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, e mais uma vez, Senhor, aqui estamos, Senhor, para ministrar a tua palavra, Senhor. E sabemos, ó Deus, temos a consciência da grande responsabilidade que é, Senhor, transmitir a tua palavra com verdade, Senhor. Ó Jesus, coloque as tuas mãos sobre a minha vida, a tua palavra já é abençoada, mas eu que encareço agora, Senhor. Ó Deus, da tua inspiração, da tua direção, da tua bênção, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos nesta noite, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, e que ela venha produzir edificação, crescimento, graça, Senhor, e bênçãos, ó Deus, vitórias, Senhor, restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Crônica, capítulo 13, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Os crentes amam esta palavra. Glória a Deus. Que diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus. Essa história aqui sobre a vida de Obed-edom, o que aconteceu para chegar até aqui, em Obed-edom, a arca, ela percorreu por alguns lugares. E eu tenho assim como um marco inicial dessa trajetória ali em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, quando então a arca está na casa do sacerdote Eli, sobre a responsabilidade de seus filhos, Hofni e Finéias. Mas o que é esta arca? A arca da aliança era uma das coisas mais sagradas, mais importantes para a vida do povo hebreu. Por quê? Quando Deus ordenou que Moisés construísse aquela arca, tinha uma finalidade, porque através daquela arca, Deus fazia o seu trono.
Através daquela arca, Deus manifestava a sua glória, Deus manifestava a sua presença. Através daquela arca, Deus ele falava com os filhos de Israel. Através daquela arca, toda vez em que no deserto, Deus dava ordem para o povo se levantar, para caminhar, a arca ia adiante do povo hebreu. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E também esta arca, ela garantia vitória ao povo. Quando nas batalhas, os sacerdotes então iam à frente, conduzindo a arca da aliança, a presença de Deus, Deus dando livramento, Deus dando vitórias nas batalhas, nas guerras, porque a presença de Deus é que nos garante vitórias. E o que era esta arca? Como era esta arca? Era uma caixa, como que uma caixa de madeira de cetim, que era toda ela revestida de ouro, e ela tinha mais ou menos 1,5 metros de comprimento, mais ou menos 1 metro de largura e mais ou menos 1 metro de altura. E ela era toda revestida de ouro puro. E sobre aquela caixa havia ali então toda feita de ouro batido, ouro puro. Imagens de 2 querubins em cada extremidade daquela tampa que se chamava propiciatório. Então ali era uma tampa chamada propiciatório com a imagem de 2 querubins com as suas asas voltadas uma para o outro. E Deus ali falava entre os querubins. Deus se manifestava entre os querubins. E dentro daquela arca, então, era conservado, guardado as tábuas da lei. Também a vara de Arão, que floresceu como confirmação do sacerdócio, de que Arão, então, havia sido escolhido, chamado pelo Senhor como sacerdote. E também havia ali um pote contendo o maná que Deus enviou ali no deserto para alimentar o povo. Essa era a arca. E esta arca, por ela trazer a presença de Deus, era algo que tinha uma prescrição. Não se podia conduzir esta arca de qualquer maneira. Prestem bem atenção. Esta arca, ela tinha, além do propiciatório, que era uma tampa que cobria a arca, e dentro da arca, esses 3 elementos, ela tinha também 4 argolas nas suas 4 extremidades. E nessa argola haviam varais. Haviam 2 varais que então entravam por aquelas argolas. E através daqueles 2 varais, também de ouro batido, os sacerdotes então colocavam sobre os seus ombros e conduziam. Tinha que ser desta maneira. A arca não podia tocar nela, não podia olhar para dentro dela. A direção dada por Deus era esta. Os sacerdotes escolhidos por Deus, homens santos, tinham que conduzir a arca nos seus ombros. E tem que ser do jeito que Deus fala. Não pode mudar. Só que o que estava acontecendo ali na casa de Eli? Eli tinha os seus 2 filhos que estavam de qualquer maneira no sacerdote, oferecendo sacrifícios ao Senhor de qualquer maneira, estavam profanando o sacrifício ao Senhor. E Deus não se agradou daquilo, porque também o sacerdote Eli não corrigia os seus filhos. Não corrigiam os seus filhos. E aí Samuel, ele já estava crescendo, e ali ele já começara a ter algumas experiências com o Senhor no seu chamado. E Deus ali revelou algo muito importante, algo muito pesado, algo muito sério para Samuel. Revelou a Samuel uma punição, um julgamento, um juízo para a casa de Eli. Por causa da profanação dos seus filhos, porque ele não corrigia os seus filhos. Então ali Deus fez um decreto
sobre a casa de Eli, o sacerdote. E aconteceu que, certa feita, o povo de Israel saiu para a batalha, para pelejar contra os filisteus. E nesta batalha, o povo de Israel sofreu uma grande derrota. Eles foram derrotados. E aí então, depois dessa grande derrota, eles resolvem então trazer a arca da aliança lá de Siló para garantir vitória ao povo na batalha. E trouxeram a arca. Trouxeram a arca e quando os filisteus souberam que vinha vindo a arca, eles então, ali naquele momento, eles temeram. Esse Deus é um Deus grandioso que deu vitória ao povo lá no Egito, que destruiu os egípcios no mar. Esse Deus é tremendo, vamos nos esforçar mais ainda. Então os filisteus, quando souberam que a arca estava vindo, eles se sentiram, claro, ameaçados, e ali então eles começaram a se esforçar mais ainda. Eles falaram, vamos nos esforçar, sejamos homens. E aí Israel sai novamente pela segunda vez na batalha contra os filisteus, só que mais uma vez Israel sofre uma grande perda. Israel estava confiando que a presença da arca lhes garantiria a vitória. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite. O tema desta mensagem é honrando a presença de Deus. Para ter vitória é necessário honrar a presença de Deus. Não podemos conduzir a presença de Deus de qualquer maneira. E o povo estava ali enganado, achando que simplesmente trazer a arca de Deus lhes garantiria vitória. Mas o que estava acontecendo neste contexto? Os filhos de Eli, os sacerdotes, estavam corrompendo o sacerdócio, oferecendo profanação no altar do Senhor. E já havia uma punição ali da parte de Deus para a casa de Eli. E Deus falou que os filhos de Eli seriam mortos. E isto aconteceu. Que trágico, não é? A gente acreditar que os objetos, que as coisas aparentes, que as coisas apalpáveis irão nos garantir vitória, ao passo que Deus, o que Ele está guardando de nós é um posicionamento do coração. Honrar a presença dEle, respeitar a presença dEle, reverenciarmos a presença dEle, temermos a presença dEle, e nada disso estava acontecendo ali. E aí o que acontece? O povo de Israel é derrotado, e a arca da aliança também é levada pelos filisteus para a terra dos filisteus, para a Filistia. E os filhos de Eli morrem nesta batalha. E o sacerdote Eli, então, já um ancião de 98 anos de idade, ele já estava pesado, ele já não conseguia enxergar direito. E ele colocou uma cadeira à beira do caminho para saber o que estava acontecendo, como que estava a guerra. E ele temeu pela arca do Senhor. E de repente vem um benjamita, vem correndo, trazendo notícias a Eli, que Rofeni e Finéias haviam sido mortos, e que também os filisteus levaram a arca para a Filistia. Quando o sacerdote ele então ouve esta notícia, ele não aguenta, e ele está pesado, e de repente ele tomba para trás, quebra o pescoço e morre. Como é triste, irmãos, não honrarmos a presença do Senhor. Sem honrarmos a presença do Senhor, não temos garantia de coisa alguma.
Se não houver obediência, não temos garantia de vitória. Não temos. Se não tivermos temor, não há garantia de vitória. Se não andarmos em santidade a Deus, não há garantia de vitória. Deus também tem os seus requisitos. E os requisitos de Deus a um sacerdote não era nada fácil. Deus exigia de um sacerdote pureza, santidade. Não podia sequer ter defeitos físicos. Mas esses defeitos físicos, ali naquela ocasião, eram sombras, eram coisas que apontavam hoje para defeitos não físicos, mas morais. Não podia ter quebradura, não podia ter membros distorcidos, cego, surdo, mudo, não podia. O que isso significa hoje? Que nós temos que ter a pureza, que nós hoje temos que ter a obediência. É isso que estava dizendo, caráter, uma vida moral, uma vida ilibada, uma vida consagrada a Deus. E por isso, Deus trouxe esse juízo para a casa de Eli. E quando a esposa de Finéias, que estava grávida, ela soube da notícia que o seu sogro, que o seu esposo, Finéias, haviam morrido, e que também a arca do Senhor havia sido levado pelos filisteus, ela então começa a sentir fortes dores. E aí então ela adianta ali o trabalho de parto. Ela começa a sentir dores, e ela sente que a sua alma começa a sair, ela sente que a morte já começa a se aproximar, e ali as parteiras dizem, está nascendo, é um menino. E ela continua dizendo, e colocou o nome na criança, e pôs o nome de Icabô. Icabô significa a glória do Senhor está indo embora. A glória do Senhor está sendo levada embora. Sabe o que isso significa, irmãos? A ausência da glória de Deus. A ausência da glória de Deus. É um vazio. É um vazio. Quem consegue sobreviver sem a presença de Deus, sem a glória de Deus? E isso aconteceu. E a esposa de Finéias, então, ali, ela morre e dá a luz a Icabô. Mas não para por aí, porque os filisteus, então, levam a arca para a Filistia. E ali, então, eles colocam a arca no templo do deus Dagom. Era um deus venerado pelos filisteus. Eles colocam a arca ali no templo de Dagom. Quem sabe até imaginando ou pensando, nós vamos aumentar o nosso panteão de deuses. Nós agora temos a arca da aliança do Deus de Israel, do Deus dos hebreus. Nós conseguimos trazer a arca. Agora nós seremos imbatíveis. Agora nós seremos poderosos contra todas as nações, contra Israel. Quem sabe eles pensaram isso e colocaram a arca lá no templo de Dagom, mas eles não sabiam que estava preparado. Eles não conheciam, eles não sabiam que ter a arca de Deus trazia uma grande responsabilidade de honrar a presença de Deus. De honrar a presença de Deus. E aí, pela madrugada, a estátua de Dagom, ela cai. Ela cai com a face no chão diante da arca do Senhor. E pela manhã os filisteus levantam a estátua de Dagom. E na manhã do dia seguinte, se repete mais uma vez. A estátua de Dagom, ela cai diante da arca do Senhor. E aí então o pescoço é cortado, e as mãos são cortadas sobre o limiar do templo de Dagom. E Deus estava ali mostrando para os filisteus a sua superioridade,
Eles haviam vencido os israelitas na batalha, sim, mas porque houve falta de observância da lei de Deus. Eles não honraram a Deus. Eles acharam que a arca era conduzida, era levada de qualquer maneira. Mas ali também a arca não ficou. A arca não ficou porque Deus então começa a trazer sobre a vida dos filisteus uma mortandade muito grande, e eles são afligidos por hemorroidas. E eles ficam sem saber o que fazer, e na Filistia havia 5 cidades, 5 príncipes. Eles começam a conduzir a arca de um lado para o outro, e a situação piora, eles começam a conduzir a arca de qualquer maneira, dentro da Filistia, e aí a morte aumenta, e aí as hemorroidas aumentam, dores terríveis. E aí eles começam a planejar um jeito de devolver a arca. Eles então resolvem devolver a arca para Israel. E a arca ficou ali na Filistia durante 7 meses. Imagina 7 meses de aflição, 7 meses de mortandade, de dores. Eles não suportaram. E aí eles resolvem entregar. Só que quando eles resolvem entregar, eles vão consultar os seus sacerdotes, os seus magos, os seus feiticeiros, e eles orientam: preparem 2 bois, preparem um carro, coloque sobre o carro a arca, e também ofereça sacrifício de expiação pela culpa, pelo que aconteceu. Então eles fizeram réplicas das hemorroidas e de ratos, e enviaram eles junto com a arca. E enviaram então para os Bet-Semitas, já no território de Israel. E a arca, ela continua caminhando. Lembra do que Jesus falou? Que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus, ele procura na terra. Deus, ele anda, ele procura verdadeiros adoradores até encontrar. E aí então eles fazem uma prova, tipo uma prova. Eles começam a dizer: nós vamos observar de longe o caminhar dos bois. Nós vamos observar. Se o boi errar o caminho, é porque essa situação aconteceu aqui, foi uma coisa casual. Não foi a mão de Deus. Mas se os bois forem direitinho pelo caminho e chegarem até aos Bet-Semitas, é porque verdadeiramente o Senhor é quem trouxe sobre nós este grande juízo. E eles ficaram de longe observando. Ficaram de longe observando até que os bois chegaram na terra de Bet-Semes, já território dos israelitas. E todas essas cidades em que a arca vai passando ficam bem próximas a Jerusalém, não ficam tão distantes. Eles recebem a arca, e aí com aqueles bois eles oferecem holocaustos ao Senhor, os moradores de Bet-Semes, que era uma cidade. E aí o que acontece? Eles faziam algo muito errado ali, e que Deus também reprovou. Porque sempre quando há desonra a Deus, há um juízo. Eles olham para dentro da arca. E quando eles olham para dentro da arca, Deus então fere um grande número de israelitas ali na terra de Bet-Semes. E a arca continua caminhando porque os moradores de Bet-Semes então decidem levar a arca para outra cidade, chamada Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab, levita, com seus 2 filhos levitas. Eles conheciam a lei de Deus. Um levita conhecia, ou deveria conhecer a lei de Deus. E a arca então chega ali, em Kiriat Jearim.
Só que também algo ali terrível acontece. Porque a arca ela fica ali na casa de Abinadab por 20 anos. Por 20 anos, Abinadab era um levita, seus filhos eram levitas, só que nada acontece na casa de Abinadab. Eles desprezam a arca. É como se nada, como se a presença de Deus não significasse nada, não representasse nada. Eles desprezam, eles ignoram, eles desonram a presença de Deus naquele lugar. E Samuel já estava ministrando, já estava profetizando, já era sacerdote, usado por Deus. E o povo ali então começa a se queixar, começa a reclamar. Mas eu paro e penso sobre esta passagem. Como pode a presença de Deus na minha casa? Como pode aquilo que produz bênçãos, vitórias na minha casa, dentro da minha casa, na minha terra, e eu me queixar, reclamar? E eles assim fizeram, porque eles queriam um rei humano. Eles não queriam mais obedecer à voz de Deus. Para que ter a arca? Para que consultar ao Senhor? É a mesma coisa que eles estivessem dizendo isso. Para que ter a arca e consultar ao Senhor? Nós queremos um rei, como os moradores de toda a terra, como todas as outras nações têm. Nós queremos um rei de carne e osso. E aí Deus ouviu a voz do povo e Deus concedeu um rei. Deus concedeu o rei Saul, que foi um mau rei. E que também não soube honrar a arca, a presença de Deus. Saul não se importou em ter a arca da aliança no seu reinado. E a arca permaneceu na casa de Abinadab por 20 anos. E o rei Saul foi um rei profano, foi um rei precipitado, foi um rei oprimido por demônios, foi um rei que teve a capacidade de matar sacerdotes santos do Senhor na terra de Nob. Mas que quando Deus falou que ele não poupasse a vida de um determinado rei em uma determinada guerra, e não trouxesse os víveres de lá, os animais, ele fez totalmente o contrário. Ele poupou a vida daquele rei e matou os sacerdotes do Senhor. Mas sem a presença de Deus, sem honrar a presença de Deus, sem direção de Deus, sem visão de Deus, as coisas ficam distorcidas. E como ter a bênção de Deus? Como prosperar se não há honra ao próprio Deus? É um rei que está sentado num trono, mas que já perdeu a sua autoridade. É um rei que está sentado no trono, mas que não tem o mínimo de temor a Deus e honra as coisas sagradas. Não fez caso da arca do Senhor. E aí o que acontece? Esta arca, ela fica lá até que Davi, então o rei, ele morre, o rei Saul ele morre, e Davi então começa a reinar. Davi começa a reinar em Jerusalém. E Davi sabe que a arca está na casa de Abinadab. E Davi então intenta trazer a arca para Jerusalém, para a sua casa, para estar ali no templo, na tenda. O templo ainda não havia sido construído, Deus não permitiu Davi construir, eram tendas ainda, mas em Jerusalém. E Davi então deseja trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Mas ali, mais uma vez, algo acontece de forma errada. Porque quando os
filhos de Abinadab vão conduzindo a arca para Jerusalém. Algo ali, um incidente, algo acontece, muito grave. Porque quando os bois iam caminhando e conduzindo a arca então ela começa a tombar, ela começa a cair. E quando de repente Uzá, ele percebe que a arca vai caindo, ele então coloca as mãos sobre a arca. E quando Uzá, ele toca na arca, Deus então fere Uzá de uma ferida muito grave. O Senhor então abre uma rotura em Uzá. E aquela situação entristeceu muito ao coração de Davi. Davi deveria entender naquele momento. Davi devia perceber. Davi deveria perceber a prescrição da lei de Deus. Como a arca deveria ser conduzida e o que deveria se fazer numa ocasião como essa. É algo que não estava no script, mas aconteceu. Mas o Espírito de Deus é aquele que dá sabedoria em situações inesperadas, em situações sobrenaturais, que nós não sabemos como agir. Deus ali daria uma solução para aquilo. A arca estava caindo, mas não era para tocar, não era o que estava prescrito na lei, porque a arca, ela se conduzia sobre os ombros. Eles estavam conduzindo a arca sobre carros de boi. Não era sobre carros de boi. Era para conduzir sobre os ombros. Conduzir sobre os ombros traduz muita coisa. Peso de responsabilidade. Peso de responsabilidade. Eles não tiveram ali naquele momento a responsabilidade. Deixaram a cargo dos bois. Os filisteus haviam feito isso. E aí o que acontece? Davi então reconhece a situação e corrige a situação. E então resolve trazer a arca para fazer uma parada. Até chegar a Jerusalém, a arca deveria parar na casa de Obed-Edom, ou Geteu. E é aqui o texto que nós lemos. E aí na casa de Obed-Edom, sim, a arca foi honrada por este homem. Obed-Edom, ele era um levita. Obed-Edom, ele não era um filisteu. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, e já ouvi em pregações também, que Obed-Edom era um filisteu, mas como Obed-Edom poderia ser um filisteu? Por várias razões não poderia ser um filisteu, porque essa arca, ela havia parado na terra dos filisteus e Deus reprovou grandemente, porque o lugar da arca é dentro do tabernáculo, era diante do povo nas guerras. E os filisteus eram um povo ímpio, um povo que não conhecia Deus. E esse Obed-Edom não poderia ser um filisteu, e Davi também não iria cometer o mesmo erro. Então Davi escolhe um levita. E a gente vê isso ainda em 1 Crônicas, capítulo 15, no versículo 18. A Bíblia, ela conversa. A Bíblia, ela tem resposta. A Bíblia, ela não nos deixa confusão. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Uma coisa que acontece muito nos textos bíblicos é, por exemplo, a repetição de nomes. Há muitos casos de nomes repetidos. Maria, João, José. Há muitos casos. Judas. Há muitos casos de nomes repetidos, e aqui acontece a mesma coisa. Também existia um Obed-Edom lá na Filistia, mas aqui não está se referindo a este Obed-Edom, não. E aí, também, 1
1 Crônica, capítulo 15, 18, diz: e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Bené, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Baaseias, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-Edom, e Jeiel, os porteiros. E depois, versículo 24, e Sebanias, e Josafá, e Netanel, Amassai, e Zacarias, e Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-Edom e Jerias eram porteiros da arca. É o que está em 1 Crônicas, capítulo 15. Porque ali Davi ele começa a organizar o culto, começa a organizar músicos, começa a organizar porteiros, e ele vai organizando sacerdotes em cada turno. Ele vai organizando esse serviço no santuário para administrarem o serviço sagrado. E Obed-Edom era um porteiro. Então Davi fez a escolha certa, um porteiro, um guardião, alguém que conhecia a lei, alguém que tinha o temor de Deus, alguém que honrava a arca, alguém que sabia guardar, alguém que sabia respeitar, alguém que sabia honrar. Sim, Obed-Edom, o levita, o porteiro, o guardião da arca. Por isso Davi confiou a este homem, e aí através disso bênçãos vieram sobre a vida de Obed-Edom. E a arca ficou 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Muitas vezes nós só queremos ouvir esta parte do texto e não queremos conhecer o contexto. E aí fazemos uma interpretação e começamos a pensar, e aí, irmãos, trazendo para nós, esta arca ela representa a presença de Deus, representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo. Receber bênção de Deus não é de qualquer maneira. Ter a presença de Deus na nossa vida precisa haver zelo da nossa parte, daqueles que carregam a presença de Deus. Não pode haver profanação, um coração dividido entre as coisas de Deus e entre as coisas do mundo. Não pode haver desprezo às coisas de Deus. As coisas de Deus precisam de zelo. Precisamos conduzir as coisas de Deus com sede, com temor, com obediência, com adoração. Nos rendemos a Ele, reconhecemos que presença é esta. Tem muitas pessoas trazendo graves e sérios prejuízos para a sua vida espiritual por desonrar a presença de Deus. E hoje, ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas se traduz uma grande responsabilidade, porque o Espírito Santo de Deus ele não veio sobre nós para produzir em nós um envaidecimento. O Espírito Santo de Deus ele não está sobre nós para promover uma busca por reconhecimentos. Não é para isso. Quando o Espírito Santo, prometido por Jesus, desceu no dia de Pentecoste, porque Jesus falou: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for para o Pai, enviarei o Espírito Santo, presença de Deus. E Jesus cumpriu esta palavra. Quando ele subiu ao céu, ele então derrama o Espírito Santo sobre a vida daqueles que estavam ali aguardando a promessa, orando incessantemente por 10 dias, e a promessa se cumpre. Aí aqueles homens, eles recebem a presença de Deus, e algo que acontece, eles honram esta presença, eles entendem o objetivo, a finalidade, o propósito, porque daquela presença.
por quanto eles deveriam honrar aquela presença e entender que eles deveriam então começar a ter uma vida de santidade, de obediência, uma vida de caráter, uma vida transformada a partir dali, porque eles estariam trazendo sobre si uma grande responsabilidade de dar continuidade à obra de Cristo, e precisaria haver uma transformação no caráter moral, na vida moral. E Paulo ele ensina-nos a ter zelo pelos dons, a zelar pelos dons, a ter cuidado com as coisas espirituais, E é sobre essas coisas que o texto está falando. A aplicação que eu faço é a respeito dessas coisas, a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida espiritual com Deus. Você quer buscar algum contexto em que Jesus lhe prometa bênçãos materiais, bênçãos temporais? Olha, Jesus falou assim: não estejais ansiosos por coisíssima alguma. Paulo diz, mas Jesus ele falou assim, que ele tem cuidado, mais cuidado de nós do que pelas aves do céu. Ele tem mais cuidado de nós do que pelos lírios do campo. O que Jesus está ensinando? Estarmos satisfeitos, conformados, agradecidos por aquilo que Ele nos dá diariamente. Diariamente Ele nos dá as coisas necessárias. Diariamente Ele está cuidando de nós, nos dando forças para trabalhar, nos dando forças para buscar, para ir em busca daquela formação, né? Aqueles que estão fazendo a sua faculdade, estão estudando, estão na fase dos seus estudos, mas tudo isso também envolve um esforço e uma direção da parte de Deus para a nossa vida. Deus está preocupado com tudo isso, sim, Ele está preocupado. Mas o que eu me preocupo também, quando nós nos preocupamos demasiadamente com certas coisas e esquecemos de também priorizarmos o reino de Deus, as coisas de Deus, a ponto de não termos uma vida espiritual suficiente para nos mantermos na presença de Deus, agradando a Deus, mas entristecendo o Espírito Santo muitas vezes, desonrando ao Senhor muitas vezes com nossas atitudes, com as nossas escolhas erradas, com as nossas atitudes erradas. E é sobre isso que a palavra do Senhor nesta noite está dizendo, para nós termos cuidado, para não desonrarmos ao Senhor, mas honrarmos a sua presença, honrarmos a presença de Deus. E a arca chegou em Jerusalém, passou pela casa de Obed-Edom, foi guardada, mas depois chegou em Jerusalém, e como Davi se alegrava, Davi saltava de alegria. Davi saltava de alegria, ele não estava vestido com suas vestes reais, e Davi no meio da multidão saltava, porque a arca estava chegando ao seu lugar, ao lugar de honra, ao lugar de destaque, ao lugar de cuidado, ao lugar de reverência, ao lugar aonde ali sim Deus haveria de se revelar a sua glória, o seu trono, a sua vontade. E muitas vezes Davi obteve vitória, porque quando ele ia às batalhas, ele colocava a arca à frente. Os levitas conduzindo a arca sobre os seus ombros, e a arca ia à frente. Grandes vitórias Davi obteve sobre os seus inimigos. Você quer obter vitória sobre o mundo espiritual?
Você quer obter vitória sobre o mundo, sobre Satanás, sobre a sua carne. Honre a Deus. Honre a presença de Deus. E que o Senhor, Ele continue nos abençoando através da sua palavra. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vamos ficar.